Olá, sejam bem-vindos ao Saúde em Santo André. O nosso programa de hoje é muito especial e, portanto, um pouquinho diferente para a gente falar sobre crianças autistas e pais atípicos. Eu recebo aqui no estúdio o André Prosperino, que é pai do Lucas, de 10 anos, e na segunda parte desse programa a gente vai receber a Jaqueline, que é mãe do Enzo e do Luca. Mas a gente começa aqui a nossa conversa com o André Prosperino, que vou chamá-lo de Prosperino. Seja muito bem-vindo, viu, ao nosso estúdio. É um prazer tê-lo você aqui. Obrigado, Gabriela. É um prazer estar aqui, poder servir a nossa cidade e poder ser útil também para as famílias atípicas, não somente da cidade, mas na expansão aí daqueles que vão ter acesso a essa entrevista. O prazer é todo nosso, Prosperino, como eu disse, e eu queria começar entendendo um pouquinho mais da sua história e da história do Lucas. Como foi esse diagnóstico? Quando você descobriu que o Lucas estava dentro do espectro autista? Como foi esse caminho? O Lucas, ele hoje está com 10 anos. Aos 6 anos de idade, nós descobrimos, através dos laudos que foram dados a nós, que o Lucas ele está dentro do TOD e do TDAH. Então, a partir daí, nós começamos a tratar o Lucas dentro dessas comorbidades. Com 8 anos, o Lucas começou a ter muitas crises, e as crises foram se tornando cada vez mais regulares. E aí nós, através de um outro médico, já o Lucas agora com 9 anos, descobrimos e tivemos o laudo que o Lucas também é TEA, é autista. E recentemente nós tivemos também um outro laudo que o Lucas, ele é o combo, né? Eu digo que ele é TOD, TDAH, autismo e agora DI. Então, quando nós recebemos o diagnóstico do Lucas de autismo, para nós ao mesmo tempo foi um alívio, mas também uma certa preocupação do que seria a partir de então do diagnóstico, como que iríamos tratar o Lucas e como seriam os desafios, porque já estudávamos um pouco sobre, porque na verdade nós tínhamos já esta perspectiva de que o Lucas também era autista, mas a médica, no caso, na época do Lucas, ela era muito negacionista em relação ao Lucas ser autista, né? E para explicar, né, o diagnóstico do autismo ele veio um pouquinho mais recente, mas sobre as outras condições que o Lucas tem, você consegue explicar um pouquinho o que são cada uma delas e como que está o Lucas hoje, né? Quais são os principais desafios com ele atualmente? É, o Lucas hoje, o maior desafio dele é quando ele acaba desregulando, né? Quando ele tem alguma crise. Hoje, bem menos, porque antes ele tinha entre 4, 5, às vezes até 6 crises por dia. Hoje a gente está tendo o alívio dele ter, às vezes, uma crise por dia, no máximo duas, e tem dias, às vezes até semana, que nós não temos dificuldade de crises com o Lucas. Depois de alguns tratamentos que ele começou, inclusive com o tratamento à base do cannabis, né? E antes, o Lucas, ele era somente medicado para essas duas comorbidades que eu falei, que é o TOD, transtorno opositor desafiador, e o TDAH. Então, também na rotina do Lucas, nós tratávamos somente dentro dessas comorbidades. Então, o Lucas não participava de terapias, o Lucas não tinha acesso às questões que ele tem hoje através do laudo do autismo, o que também favoreceu muito já no avanço do Lucas, né? Na melhora do Lucas, porque as terapias elas fazem muita diferença na vida do autista e também do TDAH, principalmente. Quais foram os principais? O espectro autista, ele diz justamente isso, né? Que é considerado um transtorno por um conjunto de características que podem ser manifestadas em graus mais leves ou em graus que são considerados mais graves. Como foi essa descoberta no sentido de observar o Lucas? Você falou que já tinha essa desconfiança, né? Os pais já tinham essa desconfiança, mas o que foi crucial para levar a pensar que o Lucas estava dentro do espectro autista? Então, o Lucas, por conta das crises, muitas crises, nós começamos a entrar num processo de desgaste emocional muito grande, vendo o nosso filho sofrendo. Nós administramos uma creche assistencial que, inclusive, é conveniada da prefeitura aqui da nossa cidade. E os médicos residentes da fundação, eles atendem as crianças da nossa creche. Conversando com a chefe dos residentes, que é a nossa amiga, ela nos indicou um médico.
e nós procuramos esse médico, e o médico, então, avaliando o Lucas, ele laudou o Lucas no mês de setembro do ano passado como TEA. Certo. Então, a partir daí, nós começamos a tratar o Lucas dentro do espectro. Há 2 meses, 2 meses e meio mais ou menos, nós tivemos agora o laudo que o Lucas é nível 1 de espectro do autismo e ele também tem a comorbidade do DI, que é deficiência intelectual. Então, a partir daí, a gente começou a tratar o Lucas de uma forma diferente, buscamos outras alternativas, né, de tratamento, não somente as que nós temos atualmente, mas estamos sempre estudando e buscando formas de fazer com que a qualidade do Lucas se torne cada vez melhor. E a minha maior preocupação é preparar o Lucas para que ele possa ter uma vida não somente com uma qualidade boa, mas também ele possa lidar com um mundo que, infelizmente, ainda é muito pouco inclusivo, né? É verdade. E pensando também nessa questão ainda dos sintomas, o senhor falou sobre as crises, né? Mas ele também tinha alguns sintomas mais clássicos, como não conseguia interagir tanto, ou então não olhava quando era chamado, ou algo do tipo, que alguns médicos dizem que são os sintomas mais clássicos de quando a criança está dentro do espectro, né? Sim. O Lucas, desde bebezinho, ele tinha muita dificuldade de socialização. Ele enfileirava os brinquedos, ele andava na ponta dos pés, né? Então, são algumas características, digamos que clássicas. Mas a médica dele, como eu disse, era muito negacionista, então ela foi empurrando, 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 e a gente acabou aceitando as colocações dela, mesmo já desconfiando. O que nos fez ter mais ou menos a certeza, mas como nós não somos médicos, somos pais, não podíamos dar um laudo, eram as crises que o Lucas tinha. Então, eu, por exemplo, eu sei na pele o que é você tomar um chute no saco, mordida, tapa na cara, arranhão, nos momentos de crise do Lucas. O Lucas é uma criança muito amável, ele se socializa muito bem, fala até mais do que o homem da cobra, né? O hiperfoco do Lucas é futebol, então se ele sentar aqui com você e você for entrevistar ele acerca de futebol, ele vai te falar tudo sobre futebol, quem é o jogador, quem é o técnico, quanto foi o jogo e etc. Porque esse é o hiperfoco dele. Mas quando ele tem crise, quando ele desregula, ele se torna uma criança violenta. E tanto que exige muito de nós, como pais, até mesmo do irmão mais velho, estar frequentemente nos locais junto do Lucas. Então, se o Lucas desce para o condomínio para jogar bola ou brincar com as outras crianças, ele sempre está sendo acompanhado, ou por mim, ou pela mãe, ou pelo irmão, ou por uma outra pessoa que possa nos ajudar naquele momento. Nós nunca deixamos ele sozinho, porque é imprevisível. Desregulou, É desafiador, né? Muito desafiador. extremamente desafiador. E Prosperino, você usou um termo agora bastante forte, né? Que é você sente na pele exatamente o que é isso. Imagino que a sua Sim. família também. Você tem um outro filho de 18 anos. Queria saber como foi também esse processo em família, né? Qual é o papel da família, dos pais que são pais atípicos na vida de uma criança autista? Proporcionar para essa criança um outro contexto, mudar ali, né, o ambiente para adaptar às necessidades. Como foi viver isso em família e como o seu filho também reagiu durante esse processo, né? O seu outro filho. É, para o Abner, que é o meu filho mais velho, eu sei que é muito difícil, porque é desproporcional a relação hoje, porque o Lucas exige muito de nós. Mas o Abner já está adulto, então ele já compreende mais e ele também nos ajuda bastante no trato com o Lucas. Mas a realidade da família típica é uma realidade muito difícil, uma realidade pesada, porque quando você vê o seu filho em crise, você sofre com o sofrimento do seu filho, quando você percebe que a sociedade não está preparada, né, nem sequer a nível de informação, para ter um olhar mais empático, né, um olhar mais caridoso até, você entra às vezes até numa paranoia. Então, a maior parte das famílias atípicas hoje, por estas questões não resolvidas da própria sociedade, elas acabam se fechando, se excluindo, não é? E isso gera um universo de dificuldades na família, nos relacionamentos, no relacionamento conjugal, até mesmo com os outros filhos. Então, nós procuramos
na medida do possível, administrar isso tudo para ter uma vida mais agradável. O que é muito difícil, porque nós Imagino. somos uma família atípica. Então, o desafio nosso é o mesmo desafio da família do João, do Cláudio, da Maria, né? É um universo que quem vive sabe como é. E, ó, vocês passaram pelo diagnóstico, por uma médica que tinha um negacionismo, digamos assim, como o senhor mesmo citou, sobre o TEA. Foram vivendo várias fases, e o Lucas tem 10 anos, é uma criança que precisa estudar, que tem esse direito, inclusive, né, instituído por lei. Como é o processo de escolarização nesse caso, que é um tópico sensível quando a gente fala de crianças com TEA, né? Muitas pessoas dizem que as escolas não estão preparadas, os profissionais ainda não estão preparados. Como foi esse caminhar com o Lucas? Extremamente sensível, Gabriela. Por quê? O Lucas ele estudava num colégio particular, aonde o irmão dele estudou desde o berçário, praticamente se formou. O irmão só saiu um pouco antes porque começou a jogar futebol e teve que estudar à noite. Mas esse colégio, o ano passado, ele foi muito desgastante, a relação entre família e colégio, até porque nós não tínhamos ainda o laudo de autismo do Lucas, era somente o TOD e o TDAH, então o colégio ele se baseava dentro do laudo que nós apresentamos e eles não tinham misericórdia, essa que é a realidade. Aí nós buscamos um outro colégio particular na cidade que entendíamos ser mais inclusivo. Pelo menos a proposta do colégio era, e não estou dizendo que não é. Mas para mim não funcionou. Por quê? Porque o Lucas estava tendo crises durante as aulas e chegou um tempo que eu tive que estar nas aulas junto com o Lucas dentro da escola. E com a possibilidade, obviamente, de colocar um atendente terapêutico ali para estar com o Lucas. Então, nós decidimos por tirar o Lucas da escola particular e colocar o Lucas na escola municipal. E no meu caso, foi a melhor escolha que eu fiz. Que interessante. Inclusive, a escola municipal aqui da cidade de Santo André, Colégio Fernando Pessoa. Os professores, a diretora, todo o corpo docente, eles tomaram a realidade do Lucas como um desafio para eles. Então, hoje, para você ter ideia, já tem 2 semanas, por exemplo, que todo dia, quando eu vou buscar o Lucas, a professora fala: Ó, pai, hoje foi nota 10, o Lucas está bem e tal, porque eles estão junto com a família do Lucas, trabalhando e criando soluções para ajudar o Lucas a ter uma melhor qualidade de vida, um bom relacionamento com os amiguinhos. Então, no meu caso, foi a melhor escolha que eu fiz e eu estou vendo resultados assim, muito favoráveis na vida do Lucas em relação à escola. Mas para a família típica, esse é um grande problema, porque muitas vezes a escola, eu acho que principalmente o colégio particular, não na sua totalidade, não vou generalizar aqui, Uhum. mas muitos, eles acabam pressionando a família para a família tirar o filho de lá, para talvez não gerar a perda de outras crianças, de outros alunos. O trabalho é multidisciplinar, né, Prosperino? Imagino que não só na escola, como na questão das terapias também, é preciso um trabalho muitas vezes com fono, psicólogo. Como que é esse tratamento do Lucas hoje, né? Somado ao TEA, o diagnóstico do TOD, do TDAH também, como funcionam as terapias do Lucas e como isso também tem ajudado na escola? É, o Lucas hoje, ele faz 7 terapias por semana. Então, Agenda cheia do Lucas, né? agenda cheíssima, né? Então, por exemplo, olha, de terça e quinta, o Lucas, no período da tarde, ele tem as terapias. De segunda, quarta e sexta à noite, o Lucas tem o futebol, que faz parte da terapia dentro do hiperfoco dele. E fora essas terapias, tem a ajuda, por exemplo, do colégio, que eu te falei, e nós, esse ano, começamos um centro de convivência na nossa creche, que é assistencial da cidade, e atendemos agora crianças também de 7 a 10 anos. E o Lucas faz parte desse projeto. Ele e mais 3 crianças atípicas fazem parte desse projeto. E nós queremos estender, talvez, do meio do ano para frente, mais uma turma somente de crianças atípicas. Então, o Lucas hoje, além das terapias, do futebol, ele tem o centro de convivência e a escola participativa agora, que tem ajudado muito, mas muito mesmo. Imagino. Que série que ele tá? Está na quinta série.
A quinta série é uma idade legal também para ele ter mais contato, ele que gosta de futebol, deve ter essa troca com os amigos. Inclusive, queria saber mais sobre esse lado do Lucas também, né? Que afinal de contas, a gente está falando de saúde em Santo André, isso também faz parte desse processo de dar uma qualidade de vida para ele, né? Como o futebol ajuda nesse tratamento, como vocês usam esse hiperfoco dele a favor de outras aprendizagens, por exemplo? Por exemplo, nós procuramos trabalhar dentro das questões escolares sempre temas que traz o futebol como tema central. Então, na escola, nas terapias também, não é? Por exemplo, o musicoterapeuta dele, além de outras músicas, ele trabalha hinos de futebol. Legal. As meninas também de outras áreas de terapia, elas trabalham sempre a questão do futebol. Por quê? Porque isso atrai o Lucas, atrai a atenção do Lucas e ajuda na resposta do Lucas para com as terapias. Muito legal, Prosperini. Para a gente finalizar aqui a sua participação, um papo muito rico sobre você e sua família e principalmente sobre o Lucas, queria entender agora sobre a sociedade, né? Você falou que tem essa questão de não estar preparados ainda, há muito preconceito, ou às vezes é uma falta de tato mesmo para lidar com a criança, com o TEA. O que você acha que falta mudar no olhar da sociedade civil em geral? Olha, eu acredito que primeiro o poder público precisa investir mais em informação para a população. A partir do princípio de que nos próximos 5 anos, 90% das famílias brasileiras vão ter uma questão neurodivergente dentro da sua própria casa, se não dentro da sua própria casa, no rol mais próximo da sua família. Então, nós já temos um caos anunciado. Se hoje nós estamos tendo dificuldades em várias áreas, imagina daqui 5 anos. Então, eu acredito que se o poder público, seja ele federal, municipal, estadual, investir em maior informação para a população, já vai ajudar muito. Porque o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, elas agem da forma que elas agem, uma maneira nada inclusiva, julgando, trazendo maior peso geralmente para as famílias ou também para a pessoa autista. Então, se nós trabalharmos na linha da informação, nós vamos ter um avanço muito bom dentro da sociedade. Não adianta somente criar espaços de atendimento e você não informar a sociedade ao redor, porque talvez hoje um dos maiores pesos que a família carrega é justamente a falta de inclusão dos seus filhos. E quando você vê alguém expondo o seu filho ao ridículo por conta de uma crise que ele está vivendo, você entra em parafusos, né? Exatamente. Prosperino, muito obrigada. Muito importante o seu relato aqui, falando um pouquinho sobre o Lucas e sobre essa conscientização. Como você disse, quanto mais informação, melhor. Te agradeço, viu? Boa sorte para você e para sua família. E agradeço também a você que está acompanhando, mas peço que não saia daí, porque a gente vai para a segunda parte do nosso programa, conversar agora com a Jaqueline, que é mãe do Enzo e do Luca. E a gente começa a segunda parte agora do Saúde em Santo André, falando com a Jaqueline Rocha, que é mãe do Enzo, que tem 8 anos e tem grau 1 de autismo, e o Luca, que tem 5 anos e tem grau 3 de TEA. Jaqueline, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você aqui no nosso estúdio. Obrigada, igualmente. E Jaqueline, queria começar essa conversa pensando como foi essa estrada até a descoberta do TEA nos meninos, né? Como foi, começando pelo Enzo, que tem 8 anos, com quantos anos foi a descoberta? Quais foram os sintomas? O que você observou de característica que levou ao diagnóstico e também do Luca? Na verdade, com o Enzo foi mais difícil porque eu ignorei muitos sinais por não ter entendimento, né? Primeiro filho, eu nunca tinha ouvido falar de autismo, eu comecei a ouvir depois do diagnóstico mesmo, né? Então, assim, o Enzo começou a andar com 1 ano e 6 meses, e desde então ele andava na ponta dos pés. Pra mim era uma mania dele, eu achava até bonitinho, né? Eu falava assim, gente, como é que pode andar na ponta do pé? Porque era na ponta da ponta mesmo, né? E assim as pessoas falavam pra mim, né? Nossa, é normal ele andar assim? E eu falava, claro, é normal, é uma mania dele, né?
E a pediatra que acompanhava ele desde 7 dias de vida também nunca falou nada pra gente, né? Nunca nos alertou. Falou que tudo era normal. O Enzo, ele também não falava, né? Até os 4 anos e meio ele não falava. Com 1 aninho, a primeira palavra dele foi xixi, porque eu comecei a desfraldar ele, né? Uhum. E a cada meia hora eu levava ele pra fazer xixi, eu falava, vamos fazer xixi, vamos fazer xixi. Aí por fim ele decorou e só falava xixi. Depois ele começou a falar mamãe. E foi isso até os 4 anos e meio, só mamãe. E aí as pessoas falavam, né? Nossa, não é normal o Enzo não falar. Com 2 anos a criança já tem que estar falando tudo. E eu ficava até nervosa, né? Porque eu falava assim, ai gente, as pessoas querem saber mais do que a médica dele, né? A pediatra dele falou que é normal, porque ela falava, mãe, até os 4 anos é normal a criança não falar. Então, para mim, estava tudo bem. Tinha uma chancela médica ali, né? Sim, porque para mim a médica estava certa e mais ninguém, né? Então as pessoas me davam toque e tudo e eu não gostava muito, porque eu falava assim, gente do céu, não... as pessoas ficam comparando, sabe, meus filhos com outro, não é assim. E tanto que com 4 anos e meio, de tanto falarem, eu falei, vamos atrás, já passou de 4 anos, ele não fala, né? E aí foi que a gente marcou uma consulta com a neuro. E já de imediato ela falou: não é normal não falar. Com 2 anos, o seu filho já tinha que estar falando frases e tudo, não é normal. E aí ela viu o andar dele, ela falou assim: esse andar também tá me chamando muita atenção. Eu vou encaminhar ele para uma fono e a gente vai começar uma investigação. Levamos ele na fono. Na hora que ele entrou na sala, a fono já falou: e esse andar dele aí? Aí eu falei: ah, é mania. Ela falou assim: não, isso é uma característica de autismo. Aí eu falei: autismo? O que é isso? Aí ela explicou pra gente. Eu falei: não, ele não é autista, não. Ela falou assim: mãe, ele é autista sim. E aí ela falou assim: olha, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uns planos. Aí ela começou a oferecer uns planos lá pra gente que o convênio não cobria. Um deles era o Enzo fazer terapia dentro de uma hidro que ele ia falar. E aí a gente ficou Nossa. pensando, gente, uma hidro meu filho vai falar de repente assim? E assim, ela só passava tratamentos caros, né? Que a gente não tinha condições de arcar. E aí a gente começou a achar estranho. A gente começou a pensar, meu, acho que ela tá querendo é dinheiro, Empurrar um né? diagnóstico para ter É, um né? retorno. Aí eu falei assim, não, vamos atrás de outra fono, tudo. Fomos atrás de outra, e aí ele começou a fazer a terapia com fono e o acompanhamento com a neuro. Daí ele fez um exame que se chama Bera, que nesse exame você descobre se a criança escuta e ouve ou se ela só ouve, né? Porque tem uma certa diferença. E aí fez o exame dele, deu tudo ok. Mas a neuro falou: olha, mãe, a gente não vai descartar o autismo, porque todas as características, ele, pelo menos em duas, ele se encaixa, que é no andar, né? E na fala. E também uma característica que é muito importante, que eu também não me dava conta, é enfileirar. O Enzo, ele não brincava, ele não usava os brinquedos para nada, ele não dava função para os brinquedos, ele tinha os carrinhos, brinquedo, ele não dava função. O negócio dele era brincar com leite, as caixinhas de leite que ele enfileirava. A minha casa era cheia de leite enfileirado. E eu achava que era uma coisa bonitinha dele, Uma mas organização da é, né? criança. E era mais uma característica do autismo. Então, com 5 anos e meio, veio o laudo dele para autismo grau 1. E aí a gente deu início às terapias, que é fono, TO, psicólogo e fisioterapia, porque ele tem o tendão curto, de tanto que ele anda na pontinha do pé, né? E agora fazendo as físios, ele diminuiu bastante, mas quando ele tá agitado, tem muita informação, Ele volta. É um ergue os escape pezinhos. para ele, Sim, né, esse andar. sim. E teve alguma diferença nos sintomas, nessas características do Enzo para o Luca? Quando você observou o Luca, você já ficou em estado de atenção ou mudou algo por conta dessa diferença de grau entre os dois? Eu percebi com o Lucas já com 6 meses, porque Muito mais rápido. muito mais rápido. Porque quando veio o diagnóstico do Enzo, eu falei assim, amém.
Vamos se afundar nesse mundo aí para entender melhor e ajudar ele. Então, assim, eu literalmente me afundei nesse mundo. Eu comecei a ver tudo que era matéria, livros, um monte de coisa para entender do assunto. Então, assim, a minha visão já era outra. Então, com o Lucas, já com 6 meses, a gente já começou a perceber que ele começou a engatinhar e a gente via que ele era muito isolado. O negócio dele era só ficar de frente com a parede balançando para frente e para trás. E ele não dava função alguma, para nada, para nada. A gente chamava, podia chamar 100 vezes ele não olhava em Tinha nenhuma uma das coisa da 100 vezes. socialização, então, né? Sim, e a gente chamava ele nem aí, e a gente percebia que qualquer barulhinho incomodava muito, muito ele. Qualquer tipo de barulho, que pra gente era uma coisa assim tão boba, pro Lucas já era uma proporção assim muito, muito grande. Então a gente já foi atrás, né? Marcamos a neuro, tudo, e assim, de todas as características do autismo, o Lucas se encaixa em todas elas. E numa entrevista com a psicóloga dele, ela falou: não vou nem pedir exame. Ele é autista, sim. E também porque as chances eram grandes, né? Geralmente, quando você tem um filho autista, as chances do outro vir autista é grande também. Tanto que na gravidez do Luca, eu já esperava. Falei assim: vou ter mais um autista aí para o meu grupinho, né? Alguns médicos falam sobre essa predisposição genética mesmo, né? Tem a questão Sim. do ambiente, tem a questão genética também, que embora ainda seja estudada, alguns médicos afirmam isso. Algum médico chegou a falar para você sobre isso, na relação do Luca com o Enzo, que era uma predisposição genética? Sim. No começo, eles falavam assim que eles não conseguiam falar diretamente a causa, né? Mas que era mesmo genética e que os riscos eram muito grandes de da outra gestação ser e da outra, né? Tanto que no segundo filho a gente falou, vamos parar por aqui, porque é punk, né? Mas Deus me presenteou Com o com Gael, né, que outro. tem 1 ano, e no Gael você não observou nenhum sintoma nesse sentido. Não, o Gael, eu tô vivendo uma outra maternidade, totalmente diferente da que eu vivi com o Enzo e com o Luca. Eu me surpreendo a cada dia. E assim, a pediatra que acompanha ele desde o nascimento, ela mesma fala que tudo indica que ele não nasceu com a condição, o que é um milagre. Até o psicólogo dos meus filhos falaram: nossa, se ele não tiver a mesma condição, é um milagre, porque a chance seria maior ainda, né? Mas. E eu queria saber como faz para conciliar, né? Acredito que os desafios sejam muito grandes. O Luca e o Enzo, eles já estão naquela idade encaminhando para a escolarização, né? A gente conversava sobre isso com o Prosperino, queria saber de você também. Quais são os desafios, por exemplo, para encontrar profissionais que tenham essa capacitação, que tenham esse tato para lidar com a criança, que muitas vezes vai entrar em crise, vai ter algum hiperfoco que precisa entender ali o que está acontecendo. Como está esse processo para vocês? É uma luta diária, né? Porque, assim, infelizmente é muito difícil da gente conseguir, né, profissionais capacitados, tudo. Então, assim, é uma luta diária. Eu costumo falar que é um leão por dia que a gente enfrenta, porque, assim, cada um necessita de um tipo de acompanhamento, né? Cada um tem a sua condição, cada um tem a sua necessidade. O Luca, ele é o que é mais dependente ainda, assim, para tudo, né? Ele é dependente para comer, para se vestir, para tudo, tudo mesmo. Então, assim, é uma luta diária. E, Jaqueline, para entender um pouquinho mais sobre, além da questão da escola, né? Geralmente a criança com TEA precisa dessa equipe multidisciplinar, como você mesmo explicou. Como que está isso hoje na vida dos meninos, as terapias? Você tem visto esse efeito no desenvolvimento deles? Como funciona toda essa multidisciplinaridade na vida deles? Então, eles ainda estão em falta com muitas terapias, né? Eles ainda não têm todas as que eles precisam, porque também o convênio não cobre todas, né? E são de muito custo. Então, assim, o pouco que eles têm já tem ajudado muito. No caso do Enzo, com 1 ano de terapia, ele começou a falar, né? Com 6 anos, Foi você já rápido. tinha um diálogo com ele, você já entendia ele. Hoje ele fala pelos cotovelos. Então, assim, a essência é essencial as terapias na vida deles. Embora eles ainda necessitam de muitas,
tem ajudado muito no desenvolvimento. É que assim, é um trabalho de formiguinha, né? Mas assim, a cada avanço, por menor que seja, é uma comemoração que só Deus sabe, é muito grande. E o papel de vocês, da família, todo mundo junto, né? Tem o irmãozinho mais novo que ainda não entende muito ali não dá para dizer que de certa forma ajuda, mas tem um afeto, tem toda essa questão familiar. Como são os meninos dentro de casa com vocês hoje? Como vocês mudaram o ambiente para adaptar essa realidade à vida dos meninos e eles poderem aprender mais, ter mais qualidade de vida também? Como são esses pequenos no dia a dia? Então, o Enzo e o Luca não interagem. A gente costuma falar que é cada um no seu quadrado, né? Eles não têm interação alguma, eles não brincam juntos, não socializam, é cada um no seu cantinho. O Luca, ele é muito mais reservado. A gente brinca com ele falando que ele é alérgico a ser humano, porque se ele tá sozinho no quarto, a gente vai atrás dele, ele vai pra sala. Ele fica fugindo da gente, porque o negócio dele é ficar sozinho. O Enzo já não, o Enzo já interage melhor, já gosta da bagunça, né? Ele já mudou muito, né? E o meu bebê, ele tem ajudado muito o Luca, porque assim, onde o Luca vai, ele vai atrás, Ah, sabe? Ele sim. chama muita atenção do Luca. E eu até falo assim que eu acho que o Gael é quem vai ajudar o Luca a se desenvolver. Porque ele tem, assim, uma ligação com ele muito bonitinha de ver. Embora às vezes o Luca fica agoniado, né? Porque é onde ele vai, o Gael tá junto. Às vezes ele empurra, assim, o Gael, tipo, sai, né? Não tô afim. Mas o Gael insiste. Então eu falo que o Luquinha, o Gaelzinho, ele vai ajudar muito, muito, muito. Sem saber, ele já está Sem ajudando, né? saber, Em algum verdade. desenvolvimento, ali, Uhum. num contato um pouquinho mais forçado, porque a Sim, criança de um ano ela vai demandar, é, mas ele já está ajudando nessa já, questão da socialização sim. também, né? E é aquilo que a gente fala, a gente adaptou tudo, né, para eles, a casa deles, né? A vida inteira, né? Não é mais nada nosso ali, né? Tudo é deles, para eles. A gente aprendeu a andar no escuro, porque o Luca adora ficar no escuro. Ah, é? Interessante. Ele adora ficar no escuro, ele apaga as luzes, então, tipo assim, a gente sai tropeçando em tudo, mas tá tudo bem. O importante é ele estar bem, né? Porque se ele apaga, a gente vai lá e acende, ele fica nervoso, já incomoda. Então, a gente respeita todos os limites dele, porque a gente sabe que não é fácil, né? E assim, a gente tem um entendimento melhor do que ele. Para ele, esse mundinho é normal, como que eu posso explicar? Ele não tem um entendimento, É o né? mundo deles O mesmo, mundo né? deles. Um mundo Então, particular. assim, no caso da gente, nós que tivemos que entrar no mundo deles, né? É verdade. E a luta dos pais atípicos, o seu relato mostra muito isso, é dentro de casa, muito dentro de casa, né, para dar essa qualidade de vida para os filhos, para ensiná-los, mas é também da porta para fora, né? Sim. Com o Prosperino, nosso convidado anterior, a gente também falou sobre isso, e ele disse que ele mais deseja, por exemplo, que é uma reivindicação dele, é que o poder público trabalhe mais em informação para a sociedade, para que lide com essas crianças. E você, Jaqueline, o que você pensa que falta ainda na mobilização mesmo, tanto da sociedade civil quanto do poder público? Eu acho que é isso, mais informação e menos preconceito. Porque muitas vezes, por falta de informação mesmo, a pessoa acaba sendo preconceituosa. E o preconceito machuca. Eu acho que o preconceito machuca muito mais do que a nossa própria luta. Porque já não é fácil, né, a nossa caminhada, essa jornada. E assim, ter que enfrentar o preconceito é muito mais difícil. Então, eu acho que falta isso, falta informação, falta mais, assim, empatia, né? Que a nossa luta também é por empatia, né? E falando diretamente com os pais atípicos agora, Jaqueline, que recado você deixaria para os pais que acabaram de receber, por exemplo, o diagnóstico do filho que está dentro do espectro autista, para os pais que já estão nessa caminhada há algum tempo, qual recado você deixa? Não desistam, sabe? É difícil, mas assim, é muito, muito gratificante, sabe? Cada passinho, cada momento ali com eles é único e eu só tenho a falar isso. Às vezes não é fácil você receber um diagnóstico, né? De um filho autista, porque todos os seus sonhos que você tinha com aquele filho, você tem que deixar para trás, né? Para poder viver novos sonhos com ele.
Então eu falo assim, não desista, sabe? Coloque sempre Deus na frente, porque Ele nos capacita. Eu costumo falar que nós somos escolhidos, né? Eu acho que isso é o que me traz mais assim força. Eu falo que eu sou uma escolhida de Deus para ser uma mãe atípica. E essa missão eu vou honrar até o meu último dia. E se eu puder ajudar muito mais mães, famílias, eu tô aqui para isso também. É isso, Jaqueline, muito obrigada pela sua Obrigada a participação, viu? você. O papo foi ótimo. Eu aproveito para agradecer você também que esteve aqui conosco, que acompanhou a primeira parte do programa que a gente falou com o André Prosperino, que é pai do Lucas, e agora com a Jaqueline Rocha, que é mãe do Enzo e do Lucas. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e até o próximo programa.